Olá, se você gosta de viajar a passeio, fica aí que eu vou falar coisas muito legais sobre viagem. E claro, quando a gente fala em viagem, é praticamente impossível você falar de viagem sem pensar em dinheiro, sem pensar em finanças. E nesse vídeo eu vou falar com você várias coisas que já me aconteceram em relação a viagens e como que eu fiz para viajar, eu consegui viajar bastante, como que eu fiz para conseguir viajar e te dar algumas dicas muito interessantes de como você pode planejar uma viagem gastando menos. Meu nome é Marcinho Álvares, eu sou Brain Influencer e eu ensino as pessoas a mudar a forma de pensar para que sobre dinheiro e vivam menos ansiosas com mais qualidade de vida. Falando das minhas viagens, dos lugares que eu já visitei, eu moro em Divinópolis, Minas Gerais, então eu conheci bastante do interior de Minas. Minas Gerais tem lugares excepcionais, muito bonitos. Então por várias vezes eu viajei pelo interior de Minas. E além de Minas Gerais, eu tive o prazer de conhecer o Ceará, a Bahia, Mato Grosso, Goiás, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, além de Portugal e Espanha, que eu curti bastante também. E essas viagens já aconteceram da seguinte forma: eu já tive a oportunidade de me hospedar em hotéis 5 estrelas, já fui de excursão, já fui de pacote de viagens, já fui com casa alugada, já fui pela Airbnb, já fiquei em hostels, já viajei e fiquei em barraca. E até já aconteceu de eu levar uma rede para dormir, onde eu estiquei lá e dormir. Mas foram duas situações bem específicas, mas ainda assim foi uma forma que eu me hospedei. Pode parecer uma loucura, mas nessa situação da rede, por exemplo, eu estava em um local onde era um local fechado e que eu tinha certeza que eu dormiria pouco em função do evento. Então, para mim, o que menos importava era o lugar que eu ia ficar. Eu só precisava de um lugar para eu ficar encostado lá durante um tempo. E claro que tudo isso que eu fiz teve uma influência muito grande no quanto eu gastei, né? O quanto eu investi nesses momentos de lazer que eu tive. E foi para cada fase da vida. É claro que cada fase da vida da gente, a gente escolhe, né, faz escolhas em relação à forma que vai se divertir. Por exemplo, para quem é casal fica mais difícil, você tem que tomar a decisão em conjunto. Então não justifica você expor uma pessoa que você gosta a dormir numa barraca se não for o perfil dela, se ela não gostar. Assim como é possível você negociar em ficar em uma hospedagem mais barata, pensando que você vai passar praticamente o tempo todo fora do local que você dorme. Então é importante que você tenha uma cama boa, que seja um lugar bem higienizado, né? Um lugar limpo, que tenha um bom banheiro, mas que efetivamente pode ser simples. Qual o problema de ser simples? Você precisa de um lugar para dormir. Então era a forma, sempre foi a forma que eu administrei. E isso tem um impacto violento no quanto eu gastei nesses passeios. Outra coisa importante é que as pessoas nunca obriguem as outras a viajar ou nunca queiram realizar os seus sonhos através dos outros ou queiram sonhar para os outros. O que eu estou querendo dizer com isso? Já aconteceu uma situação em que uma pessoa, pelo amor, né, à mãe, quis levar a mãe para a praia. E levou, apesar de ela oferecer um pouco de resistência. O resultado disso é que ambas ficaram frustradas. Por quê? Porque a mãe não se identificou com a viagem. Ela não queria fazer aquela viagem. E a filha ficou frustrada porque queria realizar o sonho de levar a mãe à praia. Então, olha só, às vezes a gente pensa, e claro, gastou para isso e não gastou pouco. A gente pensa que está agradando e não está. Um outro exemplo, mas aí até um exemplo inverso, foi o caso do meu pai. Né? Meu pai, quando eles completaram, meus pais, quando eles completaram, estavam por completar dia 12 de dezembro, 48 anos de casado naquela época, já tem alguns anos. Inclusive meu pai também já não está mais aqui, meu pai morreu. E eu dei de presente para eles uma viagem para Fortaleza.
e ia ter que ir de avião, e o meu pai era claustrofóbico. Então, só de pensar que tinha que entrar no avião, ele já entrava meio que em pânico. E eu fui, conversei com ele e tal, com um pouco de tato, eu acabei conseguindo fazer com que ele fosse com a gente, né? Então fomos eu, meu pai e minha mãe, eu planejei essa viagem, tudo, e, e fomos. E ele foi de avião e foi tudo bem e tal, e assim, meu pai sempre foi muito engraçado, e nós voltamos e tudo certo, nós falamos a respeito, e depois eu conversando com ele, ele falou assim, não, foi bom, foi muito bom mesmo. Mas só dessa vez, não vou mais não. Mas foi bom, ele curtiu bastante. Aí eu vou falar para vocês como que eu funciono em uma viagem, né? Uma viagem ela tem que gerar prazer, né? E para gerar prazer é importante que você use um pouco de criatividade e que você faça contas. Nem sempre o que a gente imagina ser mais barato sai mais barato. No caso lá de Fortaleza, nós ficamos hospedados no Vila Galé, né? E o Vila Galé ele fica na Praia do Futuro e ele não fica perto de muita coisa. Uma das coisas que ele não fica perto é do aeroporto, é longe do aeroporto. Aí nós chegamos ao aeroporto, tomamos um táxi, o táxi ficou em mais ou menos na época uns R$ 50. Ok, aí eu tinha imaginado, já tinha feito o planejamento, que eu sempre faço isso, o planejamento da viagem, e eu calculei que a gente faria os passeios de ônibus. Então a minha surpresa foi, então beleza, do hotel até a rodoviária eu ia pagar R$ 50 de ida, mais R$ 50 de volta e tal, e comecei a fazer conta e cheguei à conclusão que sairia mais barato na época, ainda existia isso, né? Sairia mais barato eu comprar um GPS e alugar um carro, olha que louco. Pode parecer que não, mas pela quantidade de lugares que eu planejei a gente visitar, eu somei, fiz as contas, falei assim, cara, vai ficar mais barato eu comprar um GPS e alugar um carro. Bom, o GPS, claro, eu pude usar depois. Então eu não comprei o GPS pensando só na viagem. Então o GPS foi um bem que eu adquiri porque eu passeava e o GPS fazia diferença para mim. Então efetivamente o que ficou mais barato foi o aluguel do carro e a liberdade, né? Foi totalmente diferente. Foi uma viagem fantástica. Então teve esses dois casos, né? Nunca obriga uma pessoa a fazer uma coisa que ela não quer, mesmo que seja um sonho seu, né? O sonho tem que ser seu. Você não pode sonhar para os outros. Uma outra coisa importante também é que você, no planejamento da viagem, você comece a idealizar as coisas muito antes. Então você já pensa em viajar, evite viajar por impulso. Você deixar para a última hora, ficar o tempo inteiro pensando, ah, não vou viajar, não vou viajar, não vou viajar. Aí acaba que você entra na pilha dos outros, você vê todo mundo viajando, porque as nossas emoções funcionam assim, né? Você vê todo mundo viajando e fica aquele, ai meu Deus, é aquele assim do que eu não quero sobrar, não é isso? Não é assim que funciona? Ah, eu não quero sobrar, não posso ficar, não sei o que tem. Aí alguém vai e te chama para ir para algum lugar e você começa a pensar. E a hora que você vê, é possível que você pegue aí no final do ano o dinheiro que você deveria pagar as contas de início de ano, que a gente sabe que não são poucas, né? Todo ano as pessoas falam a mesma coisa dos IPVAs da vida, dos IPTUs, do material escolar, de matrícula em escola, em faculdade, etc. Aí você acaba pegando esse dinheiro que você tinha reservado para isso e fala assim, ah, você quer saber? Eu vou mandar ver. Eu mereço, trabalhei o ano inteiro e eu preciso disso. Então, se você, ao invés de fazer isso, planejasse a viagem, já começasse a visualizar, né? Se você começasse a mentalizar, e isso, o planejamento começa na mente. Então, sim, é normal que durante o ano ou no início do ano eu já imagine quantas viagens eu vou fazer, né? Eventualmente pode aparecer uma outra viagem mais próxima, que aí eu não preciso de tanto planejamento e aí dá para fazer mais tranquilo. Mas é muito importante fazer isso. Durante um período, para vocês terem uma ideia, eu curto tanto viagem, mas tanto, e um dos meus hobbies é o forró, né? O forró pé de serra, para quem não conhece, é o forró do Fala Mansa, aquele forró que o povo dança girando, né? E tem um lugar que chama Dunas de Itaúnas, no litoral norte do Espírito Santo,
Fica ali pertinho de Conceição da Barra. É um lugar, para mim, é um lugar maravilhoso, né? Eu costumo brincar falando com os meus colegas que Itaúnas é o quintal da minha casa. Eu nem considero mais uma viagem de lazer. É um lugar que eu vou visitar porque eu criei uma identidade muito grande lá e eu fiz amizades, né? É um lugar que tem duas coisas que me agradam muito, que é praia e forró. Eu até brinco dizendo o seguinte, sabe qual é a vantagem disso? É que se eu for para lá e estiver chovendo, se não der praia, deu forró. E é isso, de fato, o que acontece com a gente é que a gente tem que estar preparado para as coisas, né? A gente tem que estar consciente de que às vezes as coisas não podem sair conforme planejado. Quantas vezes você já viajou ou há a possibilidade de você viajar e acabar chovendo? Você tem que pensar, e se chover, o que eu vou fazer? Então, assim, a primeira reação que a pessoa tem é se frustrar. Mas não, você tem outras coisas que pode fazer, né? Se você já está investindo no passeio, o importante é que você desfrute desse passeio de uma forma ou de outra. Eu lembro de uma vez que eu viajei para Santos e estava chovendo em uma parte da viagem, não chovia o tempo inteiro, né? Na parte da estadia. E nós saímos para conhecer as outras coisas, fomos no Museu do Café, ainda com chuva, nos divertimos bastante, né? Mesmo usando uma sombrinha, usando um guarda-chuva. Enfim, não é o que acontece que determina a sua felicidade, mas o que você faz com o que acontece. Então comece a pensar dessa forma, que você vai ter mais qualidade de vida nos seus passeios. Afinal, ninguém passeia para se estressar, não é verdade? Voltando a falar de Itaúnas, para vocês terem uma ideia do quanto eu gosto desse lugar, eu já estive lá 20 vezes. O pessoal até assusta, mas eu iria muito mais do que isso. Eu, para falar a verdade, aguardo ansioso a oportunidade de voltar lá. E é um lugar muito legal, né? Eu estou aqui fazendo a propaganda gratuita, mas é uma vila de pescadores, um lugar muito simples, que tem uma praia muito bacana. Não é para qualquer um, porque para chegar à praia tem que fazer uma caminhada de mais ou menos 1 quilômetro, mais ou menos, né? É longe, né? Para quem gosta de conforto. Aí eu vou falar mais um item que é importante. Se você prioriza o conforto, né? Esqueça aquilo que eu falei do lugar simples, do banheiro, da cama e etc. Por quê? Porque há pessoas que preferem, ao invés de desfrutar do lugar, quando eu falo desfrutar, é explorar o máximo que o lugar tem. Eu costumo brincar dizendo assim, caro é você chegar lá. Então, já que é caro chegar lá, explore tudo que tiver ao redor, né? Então, assim, vou no lugar, por exemplo, aí eu rodei lá, o lugar fica a 1.000 quilômetros de onde eu moro. Aí vou, chego lá e tal, e tem um lugar muito bacana que fica a 100 quilômetros. Cara, eu rodei 1.000, por que eu não vou rodar 100 para conhecer um lugar bacana? Esse é um convite que eu faço para você refletir sobre isso. Por outro lado, não tem nada de errado nas pessoas que saem simplesmente para ter conforto, né? O que eu quero dizer com isso? São as pessoas que preferem um resort com all inclusive, que não precisa pagar nada, tem comida e bebida à vontade, que não é o meu perfil particularmente. Eu, se vou passear, então eu vou para um lugar que é confortável, bacana, que tem tudo ali à disposição, ou seja, para cada pessoa há um perfil de viagem. Se não é o seu perfil, não faça porque o outro faz, porque é bonito, né? E porque é chique. Não, é claro que não. Cada um tem um perfil. Eu prefiro sair e não parar no hotel, levanta cedo, e levanta cedo mesmo. Na hora que dá lá o horário do café, eu já vou embora e levanta e vai tomar café. Eu já tenho o planejamento, o que eu vou fazer durante o dia todo. E é isso que é importante na vida, quando você vai viajar. Sempre pensando que, claro, se você tem um planejamento financeiro, você se diverte sem preocupações. Fica muito angustiante, provoca uma ansiedade muito grande quando você vai viajar, e não vou dizer que nunca tenha acontecido comigo, porque já aconteceu, quando você vai viajar com um orçamento enxuto, você chega lá e tem que ficar o tempo inteiro medindo as coisas.
Não é que você tenha que gastar desmedidamente, não é que você tenha que gastar com tudo que tenha vontade. É claro que a gente tem que priorizar. Por exemplo, você tem que optar por uma comida boa. Quem não quer comer bem? Mas não significa que a comida boa tem que ser uma comida cara. E eventualmente, durante esse período, você tiver vontade de ir a um restaurante que você ficou encantado pela aparência do restaurante, ou porque o restaurante é um restaurante bom, um restaurante bem recomendado, vá um dia, vá conhecer, desfrute, aproveite. Então, o que é importante perceber? É que não há um padrão, ou pelo menos não deveria haver. Você deveria ter essa flexibilidade, né? E falando em flexibilidade, e aí eu falo de flexibilidade financeira também, há uma diferença muito grande entre ser forte e ser flexível, né? Se você já deve ter ouvido falar, se não, fique sabendo. O carvalho é uma árvore muito forte, não é? Mas que em meio a uma tempestade, um tornado, ela é arrancada inteira, ela não quebra, na verdade ela tomba, né? Ela cai inteira. Então é uma árvore muito forte, mas que ela não é resistente nesse sentido. Por outro lado, o bambu é totalmente flexível. Então, assim, primeiro ele anda em conjunto, ele toma as decisões em conjunto, e aí eu traço o paralelo de quem tem família, as decisões têm que ser tomadas em conjunto, até em relação aos passeios, né? E aí vem uma ventania, o bambu ele vai tombar todo, mas ele não vai quebrar, né? Ele vai tombar e depois ele vai erguer de novo. Então é importante que as pessoas tenham essa flexibilidade, essa habilidade de aproveitar ao máximo com o que tem, ao invés de ficar o tempo inteiro se comparando. Eu comparo comigo mesmo, né? Então, assim, eu fui capaz de aproveitar todas as oportunidades que eu tive na vida de viajar, gastando pouco, ou às vezes gastando muito, dependendo da situação. Para cada situação você tem que adequar, né? O Darwin já disse. Não é, aliás, dizem até que não é Darwin, mas enfim, para mim é irrelevante quem disse. E eu concordo, né? Quem sobrevive não é o mais forte, mas é quem é o mais inteligente e que melhor se adapta. Por isso é importante fazer adaptações, por isso é importante não é fazer adaptações, por isso é importante você se adaptar. Eu estou aqui falando sobre viagem para chamar a sua atenção da importância que tem, primeiro, o lazer na sua vida, segundo, as escolhas que você faz. Por que eu falei que eu viajei muito pelo interior de Minas? Porque houve situações em que não dava para eu viajar para longe. E aí eu escolho um hotel fazenda ou uma pousada que tenha coisas que eu goste, porque eu também gosto que tenha cachoeiras, que sejam, que eu já viajei para um lugar muito bacana. Eu não me lembro se foi Carrancas, não sei. Era uma fazenda, o hotel era uma fazenda. Nossa, eu assim, me sentia assim, naquela época lá como que eu vou dizer? Ai, gente, seria aquelas casas na época da escravidão, daqueles coronéis, né, na época da política do café com leite, enfim, uma fazenda muito grande, muito bacana. O café da manhã, assim, eu me senti realmente num ambiente diferenciado. Então, eu estou falando isso tudo para chamar a atenção de você para a importância de você planejar uma viagem. Veja bem, eu também já viajei e, assim como várias pessoas fazem, já financiei uma viagem. Na hora foi muito bom, mas depois que eu voltei, eu continuei pagando aquela coisa e confesso que não me deu muito prazer continuar pagando depois. A partir daí, eu optei por planejar e começar a poupar dentro da necessidade, né? Perceba que eu estou levando você de um ponto que às vezes, imaginar que não tem a possibilidade de viajar, até você criar a condição para que você possa viajar. Uma das formas que você tem de fazer isso é começar a calcular quanto você vai gastar na viagem, para onde você vai e saber determinar isso. Como eu disse, se você não tem
perspectiva ou condições de viajar para o lugar dos seus sonhos, viaje para o lugar real, que esteja dentro da sua realidade. Como eu disse, no interior de Minas, ou interior do seu estado, aí, em lugares que sejam bacanas. É só você entrar na internet e pesquisar que você vai achar lugares muito legais, mais próximos de onde você mora. E aí é isso, você planejar, eu planejo, eu já imagino quanto que eu vou gastar com transporte, com estadia. E essencial, é muito, muito, muito importante que você calcule mais ou menos quanto que você vai gastar em média por dia. Eu sempre faço isso, por dia por pessoa, né? Se você tem esposa e filhos, você tem que fazer esse cálculo, né? Não tem nada de errado também, eu vou reiterar, tem nada de errado em fazer parcelado, mas é uma dor que fica por um tempo, né? Às vezes você parcela parte da viagem, parcela as passagem aérea, ou mesmo parcela o pacote, se for o caso, e além do pacote você sempre tem que ter em vista ou tem que ter em sua mente que você vai ter gastos extras lá. No final das contas, tem coisas que a gente não considera e sempre acontece. Eu vou gastar tanto por dia, mas aí chega no último dia, você tem que levar um presentinho para a sogra, um presentinho para fulano, um presentinho, uma lembrancinha para Beltrano, e acaba gastando mais do que você planejou. Por quê? Porque você não previu isso, e é importante que você preveja isso. E funciona muito bem, sempre que eu calculo quanto que eu vou gastar em média por dia, o que eu gasto fica dentro das minhas condições. O importante é que você faça isso, que você gaste dentro das suas condições. Um outro ponto que é extremamente importante, houve situações também que eu abri mão de viajar. Não é viajar a todo custo, não é uma obrigação. Quando eu podia, eu viajava. Quando eu não podia, eu não viajava. Teve uma vez que, essa vez aí, vou contar que ela foi muito interessante. Uma vez que eu fui fazer uma viagem e eu tinha planejado, essa viagem que eu levei a rede. E eu vou explicar por que eu levei a rede. Eu planejei uma viagem onde eu ia para Cabreúva, acho que era Cabreúva mesmo, São Paulo, que era um evento de forró. E nesse evento de forró eu ia passar a noite, eram 24 a 48 horas de forró, não sei. E eu planejei da seguinte forma, de lá desse evento, eu ia para Boituva, no interior de São Paulo, para saltar de paraquedas. E depois de Boituva eu ia para Santos, ia saltar de parapente. Isso estava tudo na minha mente, né? Minha mãe não estava sabendo disso não, né? Ela ficou sabendo só depois. E para mim, pelo menos, o ideal é que ela saiba depois, senão o sofrimento dela vai ser muito maior do que eu estar lá em cima saltando de paraquedas. E eu fui para Cabreúva, São Paulo, acho que é isso mesmo, não me lembro muito bem. Um festival chama Woodstock. E eu levei só a rede que eu falei, cara, eu vou só passar a noite. No outro dia cedo, eu não ia ficar no evento o tempo todo, no outro dia cedo eu já vou lá para Boituva para saltar de paraquedas. Então eu não vou levar, ficar carregando lá, não vou alugar nada e tá. Eu preciso de um lugar para dar uma descansada. E assim eu fiz. Aí acabou o evento, aí 5 horas da manhã eu fui lá, tomei meu banho e tal, peguei. Tive que pegar um táxi para ir para Campinas, que eu peguei o ônibus de Campinas para Boituva. Aí eu fui para Boituva e saltei de paraquedas. Eu tinha planejado ir para Santos no mesmo dia, mas aí acabou atrasando, porque tem condição climática, tem uma série de detalhes a respeito do salto de paraquedas que a gente desconhece, né? E acabou atrasando e também atrasou para eles me entregar o material do voo, né? Que foram as fotos, o vídeo e tal. Foi excepcional, né? Esse foi um sonho que eu realizei, que me fez muito bem. E você começa a perceber que se você é capaz de fazer determinadas coisas, você é capaz de fazer qualquer coisa. As outras coisas ficam muito mais simples. Para mim, por exemplo, o meu pensamento, né? Se eu saltei de paraquedas, que é o medo de muita gente, eu sou capaz de fazer muitas outras coisas que são bem mais simples do que você ter a coragem de saltar ao ar livre igual eu fiz.
É muito bacana, é muito gostoso. E aí eu acabei dormindo em Sorocaba, né? Eu dormi lá em Sorocaba. Aí de Sorocaba eu fui para Santos. Aí em Santos eu fui saltar de parapente. Eu passeando lá na praia, na orla. Eu peguei o teleférico lá no São Vicente, subi e saltei de parapente. Também foi uma experiência muito bacana, uma oportunidade legal que eu tive. Então percebam, quando eu saí de casa, eu já saí com tudo planejado, né? Eu ia ficar em Cabreúva, ia ficar na rede mesmo, ou seja, era uma coisa muito rápida. Eu devo ter ficado na rede 2 horas e meia, foi só o tempo mesmo de dar uma descansada. Aí eu não sabia onde era o local, aí acabou olha só como que nem sempre a gente consegue prever tudo, né? Eu não sabia que o lugar que era o evento ele era tão longe assim de Campinas e por fim eu precisei chamar um táxi para me levar até Campinas e claro, gastei um pouco mais em função disso. Então isso pode acontecer, é por isso que é importante você fazer uma previsão de gasto diário com alguma coisa extra, prevendo alguma coisa fora do planejado, né? Então olha só, vamos falar de viagem. Se você está pensando em viajar, vamos supor que você está pensando em viajar agora. Pense primeiro até onde você consegue chegar, né? O que eu quero dizer com isso? Se o seu desejo é ir para o Nordeste, mas no Nordeste sai muito mais caro do que você ir para outro litoral, como sei lá, Cabo Frio, ou mesmo Espírito Santo, que é a Praia dos Mineiros que eles falam, né? Ou mais próximo do que o Nordeste, opte por viajar para um lugar mais perto. Para quê? Para que você balanceie o seu orçamento e não deixe de se divertir. Ah, não vai dar para fazer isso? Não, não. Então, o que eu posso fazer para que eu tenha qualidade de vida, que eu tenha direito ao lazer, que eu me divirta gastando menos? É isso que precisa ser feito. E outra, se não der para viajar, tá tudo bem, faça um novo planejamento. É assim que eu faço. Não, agora não dá. No Natal foi assim. Nós planejamos ir passar o Natal lá na casa do meu irmão em Ribeirão Preto. E acabou que, em função da situação atual, nós acabamos cancelando. Né? Parece ser muito frustrante, etc. Não, mas o que não pode perder de vista é que eu tive a oportunidade de ir lá em setembro, no aniversário dele. Então já tinham 3 meses que a gente ia lá. A gente tem que ter essa flexibilidade, né? A gente tem que ser mais bambu do que carvalho, não tem essa rigidez de que eu determinei tem que ser assim e pronto, acabou. A gente vive muito mais ansioso quando a gente vive fazendo esses planejamentos. Das oportunidades que eu tive, outra que eu incluo são cruzeiros. Cruzeiro é muito legal, é bem gostoso. A vantagem do cruzeiro é que você já tem meio que pré-determinado quanto que você vai gastar. Eu já tive a oportunidade de viajar em 2 modalidades de cruzeiro. O tudo incluso, né, bebida e comida, e o mais comum que é a comida e você tem a opção de comprar pacote de bebidas. E eu tive as 2 experiências. E aí é importante a gente avaliar. Tudo tem influência no resultado que você tem de quanto vai gastar. Na primeira viagem que eu fiz no cruzeiro que tinha a bebida, as pessoas com quem eu viajei recomendaram que eu comprasse o pacote de bebida que sairia mais barato. E de fato, não saiu. Por quê? Porque eu tenho um perfil de consumo diferente do perfil de consumo do outro. Então, por mais experiente que o outro seja, que vai viajar com você, você tem que pensar no seu comportamento, na sua forma, né? No seu perfil de consumo. Eu sou uma pessoa que bebe pouco. E se eu bebo pouco, não tem por que eu comprar um pacote de bebida, né? Você praticamente se obriga a beber para consumir aquilo que você pagou. E quando eu falo bebo pouco, não é só necessariamente a bebida alcoólica, que hoje eu nem bebo mais, né? Não estou bebendo, não estou consumindo bebida alcoólica. Mas o refrigerante, eu comprei um pacote com refrigerante e água que eu não consumi. E claro, meu dinheiro ficou lá. E não é barato, porque lá você paga em dólar, né? Você não está pagando em reais. E aí, na segunda experiência que eu tive, eu cheguei à conclusão que compensava muito mais eu pagar pela bebida que, embora parecesse ser mais caro, aquele negócio do leve 3 e pague 2, né? Para que eu vou levar 3 e pagar 2 se eu consumo 1?
acaba saindo mais caro o 3. E foi o que eu fiz, eu optei por consumir lá, pagar o que eu fosse consumir. Tudo isso é importante, são detalhes que envolvem a emoção, que envolvem uma análise. Novamente estão presentes o alienígena e o gênio. O alienígena está ali falando com você, quebra o pau, viaja mesmo, a vida só se vive uma vez, e bora, pau na máquina. E aí depois vem a ansiedade, vem às vezes o arrependimento de ter gastado um dinheiro que você não tinha disponível, não podia gastar naquele momento. E enquanto você usa o lado gênio, você faz algumas dessas avaliações que eu falei, que eu comentei, que é fazer o planejamento, de pensar quanto você vai gastar, o que você vai parcelar, comprar uma passagem aérea antecipada, você paga muito mais barato. Pra vocês terem uma ideia, quando eu visitei Curitiba, eu comprei a passagem de ida e volta para Curitiba eu lembro perfeitamente, R$ 353 ida e volta. A gente tem que aproveitar essas oportunidades. Isso sai muito mais barato. Então não é viajar de qualquer jeito, a qualquer custo. O qualquer custo custa a sua saúde mental, custa a sua tranquilidade. O convite que eu te faço é você pensar: a preocupação e a ansiedade que eu vou ter depois vai compensar o prazer de eu ter vivido? É o que muitas pessoas fazem, Elas viajam para esquecer dos problemas, mas se esquecem que vão ter que voltar para casa. E é isso que é importante você pensar. Uma hora você tem que voltar para casa. E a hora que você passa da porta para dentro e fecha, os problemas estão ali te esperando. É isso que eu tenho para trazer para você. Planeje sua viagem, reflita um pouco se é o melhor momento para viajar. Não perca de vista que se você gosta de movimento de pessoas, acredito que boa parte dos lugares que você optar por viajar não vai ter essa quantidade de pessoas em função da situação atual. E aí você pode ficar aquela viagem meio xoxa, com pouca gente e tal. Por outro lado, se você gosta mais de sossego, quem sabe não é um bom momento de você viajar, porque sabe que os lugares não vão estar tão cheios. É possível que você economize, porque realmente o turismo tem sofrido muito com essa situação. E claro, as pessoas estão precisando sobreviver, ganhar dinheiro, manter os seus negócios, e tem criado facilidades nesse sentido. Então talvez seja uma oportunidade para você que gosta de mais tranquilidade, poder passear nesse momento que está mais favorável para quem tem condições. Não vejo como sendo o momento de você parcelar uma viagem ou alguma coisa assim, ao menos que você tenha uma certeza absoluta de que sua renda será mantida sem você se prejudicar financeiramente. Agora eu vou falar um pouco da experiência que eu tive no exterior. Um dos sonhos que eu tinha era fazer uma viagem internacional. E aí depois eu vinha planejando essa viagem, mas nunca chegava o momento, exatamente pela minha escassez e mentalidade financeira, até que depois que eu mudei minha mentalidade, eu planejei essa viagem, fui fazer, e o destino que eu optei foi por Portugal e Espanha. E assim, foi fantástico, porque eu aprendi muita coisa, inclusive sobre a questão financeira. Um exemplo que eu tenho é que eu estava na Espanha e aí eu fui sozinho nessa viagem, foi meio que um mochilão, E eu, buscando os destinos, os pontos turísticos, eu pegava muito metrô, pegava ônibus, pegava integrado. Você tem um cartão que você compra, você pode andar no metrô o dia inteiro e tal. E aí eu me lembro que eu fui visitar um castelo. Não me lembro o nome do castelo, mas eu fui visitar um castelo e fiquei, curti pra caramba, tava bacana. E a hora que eu tava subindo para visitar o castelo, eu vi um lugar muito legal. Até foi o Camp Nou de futebol. Não sou muito ligado em futebol, mas eu fiquei sabendo que era depois que eu parei lá. Nem sabia que tinha, porque não era um destino, não era um ponto turístico que me atraísse, que me chamasse atenção. E eu fui ao castelo, e a hora que eu estava subindo de ônibus, eu falei assim, na volta eu vou parar aqui. Aí eu fui, a hora que eu estava voltando, eu parei no campo. E eu parei no campo, e a hora que eu olhei,
o lugar que eu tinha partido estava pertinho do campo, que não era longe do castelo. Aí eu falei assim, cara, que doido, as coisas não são tão longe assim não. E aí eu comecei a caminhar do campo, ainda passei no museu, do museu eu passei na praça e voltei para onde eu estava. E aí a partir daí eu descobri que eu pesquisando no Maps, né, os lugares que eu queria visitar, muitos deles eu colocava lá metrô, aí dava lá 30 minutos, aí coloca assim, a pé 25 minutos. Nossa, nunca andei tanto na minha vida e ao mesmo tempo nunca me diverti tanto na vida, nunca aproveitei tanto na vida. Nessa viagem eu tive a oportunidade de conhecer Lisboa, Barcelona, Madrid, Porto. Nossa, rodei bastante lá, aproveitei muito, muito, muito mesmo. E dá para você economizar bastante, né? É só você explorar, não é você entrar e consumir no primeiro lugar. Se permita alguns luxos, igual eu permiti, sempre fazendo aquele cálculo de quanto que vai gastar em média por dia. É muito importante você planejar. Se existe um planejamento que eu recomendo, é planejamento de viagem. Se você não quer planejar as outras coisas de finanças na sua vida, não tem problema, né? Basta você ter controle emocional para gastar menos do que você ganha, e mais do que gastar menos do que você ganha, você sempre reservar algum dinheiro para poupar, para investir. E eu acredito que gastar menos do que ganha é intrínseco, está diretamente ligado a isso. Ou seja, depois que você paga tudo e investe, ainda você tem que ter um pouco de dinheiro sobrando para você poder ter os seus prazeres sem ligar o foda-se, né? O fora-se. Então não ligue o fora-se. Planeje. E isso faz toda a diferença para quem gosta de viajar. Estou passando para você, fiz esse vídeo para passar as minhas experiências vividas aí nos meus passeios. Algumas delas, foram poucas, eu citei algumas experiências. Mas a essência não é eu falar os lugares que eu viajei, que eu conheci, que eu fiz. De fato, eu não estou aqui para contar vantagem, mas para mostrar que é possível você viajar gastando pouco dinheiro, se você planejar, ou gastando o mínimo possível, né, sem ligar a tecla da insanidade e gastar simplesmente porque se você está no lazer, você pode gastar desenfreadamente. Não tem que ser assim. Se você tiver condições para isso, está tudo certo, não tem nada de errado. Gaste o quanto você achar que deve gastar. Mas é importante que você esteja consciente de que todas as suas decisões têm consequências. Portanto, se você quer ter uma vida mais feliz, aproveitando mais, planeje. Não planeja quantidade, planeja qualidade. O que você vai fazer na viagem, com quem você vai fazer e curta cada momento da sua vida, porque afinal nós não viemos nesse mundo só para trabalhar, comer, beber e dormir. A gente tem direito ao lazer. Para finalizar, eu vou recapitular te falando 7 passos para você ter uma viagem mais tranquila financeiramente. Primeiro, não queira que os outros viajem por desejo seu. A vontade tem que ser dele, não sua. Nunca force. Segundo, combine com quem vai viajar se você vai priorizar o conforto ou a experiência. Faça um planejamento financeiro da viagem. Esse é o terceiro. Quarto, viaje para lugares e distância dentro do seu orçamento. Quinto, faça uma estimativa do quanto vai gastar por dia. Isso é essencial. Sexto, avalie se é o melhor momento para você viajar ou adie se necessário. E sétimo, evite viajar a passeio de última hora. Se você gosta de conteúdos como esse, me siga no Instagram, Marcinho Alves Oficial, curta minha página no Facebook, Marcinho Alves Brain Influencer, e se inscreva no meu canal, Marcinho Alves, no YouTube. Compartilhe para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Também deixe alguma pergunta ou seu comentário, que eu vou ficar muito feliz em responder. Um abraço e até o próximo vídeo.